Meio-dia e 28, estamos de volta. Olha, hora de retomar a nossa viagem bacana, né? De descoberta sobre o potencial das sementes que fazem o nosso agro acontecer. Apesar de nós estarmos na era da inteligência artificial, que nos surpreende em muita coisa, controlar as condições do tempo não é algo possível. E quando o assunto é agricultura, ciência, tecnologia se unindo aí para depositar da semente a expectativa de safras cada vez mais produtivas, mesmo com frio, chuva ou seca. Nas sementes também constam ingredientes que ajudam a enfrentar algumas pragas. E parece mágica. Mas é pesquisa de alto nível. Não há tempo vago na agricultura. Enquanto uma lavoura está em evolução, a atenção fica dividida entre o presente e o futuro. Rodolfo é engenheiro agrônomo e herdeiro de um legado na agricultura. Ele já tem desenhado tudo o que pretende fazer na próxima safra, começando pela semente. A gente vai tentando achar materiais novos para ver se nas outras safras a gente acha uma variedade que se adapte melhor, que produza mais, que seja mais resistente, que consiga nos dar um custo menor e uma produtividade maior. E o que normalmente você olha na hora de escolher uma cultivar? Eu procuro uma cultivar estável, que não seja só boa nos anos bons, que também nos ajude nos anos ruins, que tolere a seca, que principalmente produza bem. É uma grande responsabilidade ter tudo isso embutido em um grãozinho. A produção e a produtividade demonstram que os avanços são incontestáveis, mas ainda há uma grande barreira no caminho. O clima é ingrediente relevante nessa indústria a céu aberto que é a agricultura. E se já não bastasse lidar com os extremos de cada estação, agora é preciso conviver com a incerteza do que está por vir. Não temos mais a possibilidade da gente ter, como a gente tinha no passado, agora a gente tem a época da chuva, a época das águas, a época dos frios, a época que der de calor. Na realidade, isso não necessariamente acontece mais isso hoje. E também a quantidade de chuva, principalmente, que vem, ou a quantidade de calor ou de frio, elas não vêm naquela quantidade de intensidade necessariamente que nós precisávamos. Então você tem chuvas intensas, a gente tem secas prolongadas, a gente tem frio muito intenso, a gente tem calor muito intenso, e aí as plantas sofrem. Entre os desafios do setor está a necessidade de colocar essa variável no topo da lista, criando cultivares que sofram menos com esse novo e quase imprevisível cenário. Nós dependemos da semente, e nós dependemos da semente, nós precisamos, na verdade, procurar ajudar a planta, ajudar aí o ambiente onde essas plantas estão, para que elas possam expressar o seu máximo potencial produtivo. As condições ambientais, elas têm mudado, e elas têm mudado a cada vez mais rapidamente, de forma mais brusca, e para se adaptar a essas condições, nós também precisamos, na realidade, acelerar a ciência nessa direção, de forma que a gente consiga procurar ambientes mais propícios, melhoramento genético, arranjo genético mais propício, para que elas possam, na realidade, expressar o seu máximo potencial produtivo. Bem menos barulhenta que as adversidades climáticas, mais uma ameaça ronda o setor: a pirataria de sementes. Segundo um levantamento, as sementes piratas ocupam 11% da área plantada em todo o Brasil, o equivalente ao plantio de soja no Mato Grosso do Sul. As perdas somadas são de aproximadamente 10 bilhões de reais ao ano. E esse prejuízo chega aos produtores, à indústria de sementes, ao setor de processamento de grãos e às exportações. A pirataria de sementes atua como uma sombra que rouba o conhecimento, o esforço de pesquisa e o investimento em tecnologia. Sem o devido controle, sementes ilegais entram no mercado, muitas vezes com qualidade duvidosa, colocando em risco a saúde das plantas, a produtividade das lavouras e, consequentemente, a sustentabilidade da agricultura. E a semente, ela tem também o seu valor agregado.
né? Então, às vezes, muitos produtores, eles acabam falando assim, mas a semente é cara, às vezes é mais fácil para mim eu guardar a minha semente. Só que o produtor tem que ter consciência que quando ele guarda a semente, quando ele adquire uma semente pirata, ele não está tendo a garantia de que essa semente vai ter qualidade, de que essa semente vai gerar uma lavoura altamente produtiva. Ele, por estar se isentando do pagamento das taxas tecnológicas e royalty, está causando um desincentivo à pesquisa, e esse desincentivo à pesquisa faz com que, ao longo do tempo, todos acabam perdendo, porque aí essa evolução que se teve trava. Tudo só faz sentido se preservarmos o valor de cada semente. Esse pequeno grande símbolo de esperança e progresso. Ela é o elo de ligação entre toda a pesquisa, toda a tecnologia com o agricultor. É o início de tudo, então elas são muito importantes. Que é o início de tudo, é onde começa a nossa lavoura, é o significado de um ano de trabalho que você vai ter, né? Semente é vida, semente é manutenção do nosso propósito no planeta, né? A semente, ela é o princípio de todo o cultivo, né? Semente é o carro-chefe para você. Você tendo uma boa semente, você tem tudo. Semente é um conjunto de genes. É o desenho do que vai ser o organismo depois de adulto. A semente é a base da agricultura, é o princípio da produtividade. Semear é um gesto de fé. É colocar no escuro da terra um punhado de esperança, confiando que o invisível vai florescer. A cada safra, o produtor faz um pacto com o tempo, com o solo, com a ciência e com o amanhã. A semente carrega o passado da pesquisa, o presente da escolha e o futuro da colheita. Ela não é apenas o início de tudo, é também a continuidade. No campo, não há pausa. A terra descansa só o suficiente para sonhar de novo. E quando germina, é vida outra vez. E assim como o ciclo da semente, o dia termina, mas logo vai recomeçar.